tem nenhum sentido vincular salário mínimo à aposentadoria. Em todo o mundo, Felipe, como você sabe, os aposentados e pensionistas, ele tem a proteção do Estado contra a corrosão inflacionária. Mas ganho real, acima da inflação, isso é prerrogativa de trabalhador, né? Setor produtivo. Setor produtivo. E é tão esquisito que no Brasil tem um sindicato dos aposentados, pensionistas e idosos. Imagina! Tá certo? Se você imaginar que sindicato é uma instituição criada na Inglaterra no século XIX para dar poderes, condições aos trabalhadores de negociar o ambiente de trabalho, salários, etc., e cujo grande instrumento de barganha é a greve, né? Será que nós idosos, eu, por exemplo, vou fazer greve para que o aumento da aposentadoria, né? É coisa assim tão maluca, tem isso no Brasil também. Então, eu diria, se ele me perguntasse qual é a saída, eu diria, o primeiro projeto de reforma estrutural é esse, desvinculação de salário mínimo, porque, como você falou apropriadamente, esse é o mais grave, né? Porque o Ministério do Planejamento calculou que o restabelecimento dos aumentos reais do salário mínimo custará em 10 anos 1 trilhão e 300 bilhões de reais. Isso é quase uma vez e meia, um pouco mais de uma vez e meia, as economias da reforma previdenciária do governo Bolsonaro, né? Eu acho que, além de tudo, não é justo que o salário mínimo, que denomina rendimentos de milhões de brasileiros, não possa ter ganho real se a produtividade estiver aumentando, né? Então, eu sou mais radical. Eu acho que tem que mudar a Constituição. A Constituição, pelo artigo 201, estabelece que aposentadoria e benefício previdenciário tem que ser registrado pelo salário mínimo, né? Há quem diga que isso é uma cláusula pétrea. Hoje eu tive com um amigo advogado e ele disse: cláusula pétrea só tem 4, no artigo 60 da Constituição. A forma de governo, o federalismo... o artigo 5º lá, com todos... Exatamente, os direitos e garantias individuais, né? Então, isso não é cláusula pétrea. E outro dia eu tive com o presidente Temer, ele me convidou para fazer uma palestra lá na Fiesp, ele é o presidente de um dos órgãos consultivos da Fiesp, e eu mostrei isso, né? Eu digo, ouço gente dizer que isso é uma cláusula pétrea. O presidente Temer disse, não é. Então eu fiquei muito confortável, porque ele é constitucionalista. Exatamente. Né? Não é casa pétrea, né? Então, e é simples, eu diria, porque a reforma da Previdência é muito mais complexa. Para você fazer o projeto, para convencer, vai ter pressão de tudo que é jeito, de aposentado, de quem quer se aposentar. Essa não é o foco no principal motor de crescimento do gasto público, que é essa vinculação. E é só mudar, tirar um trecho de um parágrafo do artigo 201. Né? O presidente, como ele nasce com um capital político muito forte, é o momento dele fazer isso. Quando ele fizer isso, eu acho que começa a mudar o clima. Porque a percepção é de que vai ser possível fazer reformas. Aí ele passa para a segunda. Eu diria, a segunda é a desvinculação de saúde e educação a impostos, né? Vai ter muita gente protestando, a Corporação da Educação vai fazer um bruto movimento, mas eu acho que é por aí. Deixar a reforma da Previdência para mais à frente, porque, como ensinou Douglas North, o processo de reforma institucional, ele tem que ser progressivo. Ele usa uma palavra, sei lá, é uma palavra que é progressivo, né? Tem que ser gradual, né? Gradual. Então, não pode, de uma hora para outra, jogar tudo no Congresso, 5, 6 grandes reformas. Tem que reformar o MEI, que é uma bomba relógio que vem por aí, né? Mas eu acho que o passo inicial e o mais simples de aprovar, eu diria, e mais importante do ponto de vista de um projeto de restabelecer a moralidade, digamos assim, né? A flexibilidade, melhor dizendo, do orçamento, é a desvinculação de salário mínimo de previdência. Então, primeira recomendação, uma mudança constitucional para desvincular salário mínimo dos benefícios fiscais. Segundo, acabar com a desvinculação de educação e saúde. Que são reformas constitucionais. São duas. Aí, uma outra questão que o presidente ia lhe perguntar é o seguinte:
o que é que eu tenho que fazer para desengessar o orçamento, porque é impossível governar o país com 96% do orçamento. Como é que a gente faz um orçamento de verdade e não essa peça de ficção que existe hoje? Como é que nós temos um orçamento para disciplinar, inclusive, as ambições políticas do parlamento? Olha, infelizmente, não tem mágica para isso, porque a flexibilização do orçamento depende da redução dos gastos obrigatórios. E a redução dos gastos obrigatórios, mesmo que as reformas sejam feitas, né, no caso da desvinculação, ele para de piorar, e no caso da reforma da Previdência e da Educação e Saúde, da vinculação, ele começa a flexibilizar aos poucos, que isso é um processo lento. Mas o simples fato, né, de a coisa ter começado a funcionar, isso gera a percepção nos mercados que o Brasil está entrando numa nova era. Então a confiança vem, mesmo que o problema persista, né? Porque o mercado de óleo daqui a 10 anos já tá ótimo, tá certo? Por outro lado, eu acho que no primeiro momento vai ser necessário aumentar a arrecadação, certo? Ainda que você crie um imposto de emergência, e você tem vários exemplos disso no mundo, em guerra. Aqui nós temos o Fundo Social de Emergência, lembra? Fundo Social de Emergência, é. O Fundo Social de Emergência foi criado por uma ideia do Raul Veloso, pelo Fernando Henrique, através de uma redução da vinculação, não é, de vários programas à arrecadação. Era 10%, que ainda hoje existe, né? E dava essa flexibilização para o investimento público nas áreas prioritárias do governo. Exatamente. Então, eu acho que tem saída, né? Tudo depende de... O ponto-chave é a eleição de um líder com essa agenda, né? O poder de defender uma agenda, de mobilizar o país em torno disso, né? E vai ter um momento de sangue, suor e lágrima. Sim. E como você disse muito bem, não pode ser na campanha, senão ele perde. Não perde. Eu acho que nós não chegamos a esse ponto de maturidade política para o cara. Tem que fazer todas as reformas, vou prejudicar os aposentados. Não vai ganhar nunca eleição. Não vai ganhar nunca eleição. Mas na questão orçamentária, você é a favor de um orçamento base zero, orçamento impositivo, spending review, mecanismos para que nós possamos ter um orçamento mais realista? Olha, eu acredito em duas coisas que a gente tem que implementar no orçamento do Brasil. A primeira, que é mais fácil, né, é o spending review, né? Isso, a Inglaterra criou isso, todo mundo aprendeu, é fundamental. Já tem um instrumento aqui, depende muito de capacidade de implementação e do governo comprar a ideia, porque o governo do PT atual não comprou, né? É uma coisa mais lá no Ministério do Planejamento, né? O segundo ponto, eu acho que é estabelecer definitivamente que o orçamento é impositivo. Se você olhar a história, as três grandes revoluções do Ocidente, a Revolução Gloriosa que eu mencionei aqui, a Revolução Americana e a Revolução Francesa, nos três casos, o parlamento também, como eu mencionei aqui, foi empoderado para decidir as prioridades, né? Então, aqui no Brasil, nós criamos uma fantasia, não está em canto nenhum, já pesquisei, nem na Constituição, nem lei, nada, que o orçamento é autorizativo. O governo cumpre se quiser. Isso aí é uma barbaridade, porque se o orçamento é uma lei, não pode um decreto alterar o orçamento, né? E todo ano o governo baixa um decreto, não vou cumprir isso, não vou cumprir aquilo. E é um absurdo. E agora sai esse do orçamento, isso aqui não conta. Isso aqui não conta. Às vezes eu tenho vontade de contratar advogado para me ajudar a recorrer ao Supremo para declarar essa história de autorizativo inconstitucional. Mas isso, eu diria que 9,9 que existia essa menção de economista no Brasil diz isso. O orçamento é autorizativo, não é. Certo? E você vê, por que tem shutdown nos Estados Unidos? Porque a Constituição americana, em seu artigo 1º, parágrafo 9º, se não me engano, estabelece que nenhum gasto público pode ser feito sem autorização do parlamento. Certo? Então, se o Congresso não aprova o orçamento a tempo, não pode gastar, a não ser áreas que a legislação já excepcionou. Por exemplo, segurança nacional,
alguma coisa de manutenção dos parques, tem algumas coisas que não entram na conta. Mas o governo para. Você pode fechar os aeroportos, porque não pode parar. Por que para? Porque se os trabalhadores, se os funcionários continuarem a trabalhar, eles terão direito ao salário. E o governo terá feito um gasto sem autorização legislativa, ainda que um gasto implícito, né, que ele vai pagar aquilo no final do mês. Né? Então, a gente deveria ter isso aqui. E eu acho que o orçamento impositivo, a ideia da impositividade, tem duas vantagens. Primeiro, porque isso elimina todas essas válvulas de escape que tem no Brasil. O nosso orçamento, então você pode ter um 12avos. Teve enchente no Rio Grande do Sul, não conta. Conta. Não conta, né? E por aí afora. Né? Tem o Poder Executivo no Brasil, ele pode criar despesas antes do Congresso aprovar, porque a Constituição permite a abertura de créditos extraordinários, de créditos suplementares, por medida provisória. Então o Lula chega hoje, o Fernando Henrique, sei lá, quem for o presidente, hoje eu vou resolver o problema das estradas no Brasil. Baixa um decreto se enquadrar, tá certo? Então, o Brasil, eu escrevi um artigo sobre isso, o Brasil está livre do shutdown, porque tem mecanismos de flexibilidade que permitem manter o governo funcionando. Como eu disse, o crédito extraordinário, o crédito suplementar, mas eu concluo o artigo dizendo o seguinte, isso não é vantagem nenhuma. Né? Isso apenas mostra que nós não levamos a sério o processo orçamentário. E o pior, Felipe, é que o Congresso não leva isso a sério. Né? Não leva isso a sério. Então, o governo Temer fez um esforço para criar as condições de aceitação pelo Congresso de reforma mais profunda no campo estrutural, né? Que é o teto de gastos. Né? Muito bem. Pois o teto de gastos, ele é demonizado. Né? O ministro da Fazenda disse que com esse teto de gasto, o Brasil deixou de investir 30 bilhões em saúde. Não, mas era para isso mesmo, porque você não tinha dinheiro para investir 30 bilhões. Né? Então, o teto de gasto é visto como uma coisa maligna, né, para o país. Prejudicar os pobres, é sempre prejudicar os pobres. O presidente da Câmara foi, a semana passada, a um congresso em Brasília, a um seminário, sobre o arcabouço fiscal. Ele fez um discurso impressionante. Condenou o teto de gasto porque ele não permitiu que ações importantes para o país tivessem curso. Peraí, você tem um negócio chamado restrição orçamentária, né? Um conceito básico de finanças públicas ou de economia, que é o seguinte, você só pode gastar o que tem, ou que você tem capacidade de se endividar. Não, o Hugo Mota apresentou a coisa como uma coisa maligna, tá certo? Aí vem agora o arcabouço fiscal. Só que o arcabouço fiscal padece do mesmo problema. E por isso que ele está mais furado do que tábua de pirulito, tá certo? Tem tudo que é furo, tá certo? Por quê? O teto de gasto só seria viável, ele só seria sustentável, se houvesse a flexibilização do orçamento. A partir do momento que não tem, ele fica insustentável politicamente. Hoje, por que o arcabouço fiscal está se tornando insustentável? Né? Ele já tem 170 bilhões de gasto fora do orçamento desde que o Lula tomou posse. Né? Então, agora, à medida que vai diminuindo a margem, o Exército deixou de preparar atletas olímpicos. Ele tinha um campo aqui, uma área aqui em São Paulo, que preparava atletas olímpicos, e como a gente sabe, grande parte dos atletas olímpicos vem das Forças Armadas, né? Paralisou. Hoje eu vi que o censo agropecuário vai ser adiado para 2027, porque não tem dinheiro no orçamento, né? As agências reguladoras, algumas delas estão funcionando 3 vezes por semana, entende? Ou seja, o Brasil está parando, e é preciso convencer a sociedade de que isso tem que mudar. Senão o Brasil não tem futuro. E daqui a pouco vai faltar